Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou aqui novamente hoje no programa Vidas e Profissões para entrevistar mais um profissional excelente da região da Baixada Santista, que é o Djalma Moraes, consultor empresarial com foco na gestão de talentos. Caso vocês tenham aí já alguma dúvida, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários, será um prazer respondê-las. Para quem não sabe, hoje será a primeira live de uma série nova que vai rolar aqui no Instagram Vidas e Profissões sobre o mercado de trabalho, sobre essas transformações que estamos vivendo e como elas afetam o mercado de trabalho, como elas afetam as vagas nas empresas, os processos seletivos, as características que os RHs, né, acabam buscando nos profissionais e também como vão surgir novas oportunidades, novos cargos, novas profissões. E também vamos falar um pouquinho ao longo dessa série de 4 lives que vão ocorrer agora no mês de junho sobre a questão da inteligência artificial, né? A gente já sabe que ao longo dos últimos anos tivemos a substituição de algumas profissões, alguns cargos específicos por máquinas. E a gente está vendo aí um boom da tecnologia também, que certamente vai alterar a forma como o mercado de trabalho acontece, né? Então, realmente, nós vamos, já estamos, na realidade, digamos assim, transformação, passando por uma transformação aí relevante no mercado. Então, vamos conversar com o profissional Djalma Moraes sobre o mercado de trabalho. Todos os domingos, às 5 da tarde, ao vivo, aqui no Instagram, Vidas e Profissões. Caso vocês tenham aí alguma curiosidade ou alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários. Eu tenho certeza que ele terá o maior prazer em respondê-los. Olá, Margarete, tudo bem? Oi, Miriam, sejam todos bem-vindos. Esse apoio de vocês, a participação de vocês é o que nos motiva a continuar com a série, né? A continuar com essas entrevistas, levando conteúdo, levando informações para vocês. Muito obrigada. Oi, Olá, Djalma, tudo bem? oi, tudo bem? Agora sim. Ah, agora sim, fiquei feliz, deu tudo certo, graças a Agora sim. Deus. Olha, eu sou muito persistente. Quando eu acredito numa coisa, eu vou atrás. Eu falei, não, isso não pode estar dando errado, tem que funcionar, vamos embora. Que Deu bom, que certo. bom. Deu certo mesmo, viu? Ah, É, então tá bom. Eu já que bom conheço rever você, você. viu? Antes de mais nada, viu? Seu novo look tá muito bonito, viu? Ah, muito Tá com, obrigada, né? tá com Faz cara de parte, mãe. né? É, Agora é pois cara de é, mãe, pois né? é. A transformação agora, né? Nessa Isso. fase. Não, É, extremamente legal. necessário. Pois é. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Ah, sim, sim, sim. Isso é muito importante. Renovação sempre. Sempre. Djalma, eu já te conheço um pouquinho, né? Há alguns aninhos aí, pela Tá vendo? Associação Brasileira de Recursos Humanos. Sim, sim. Acompanho um pouquinho de perto do seu trabalho, né? Recentemente você lançou um livro, estou super feliz por você. Queria te desejar, aproveitar que nós estamos ao vivo e te desejar muito Aham. sucesso. Parabéns pela sua, Obrigado. né, por essa atitude e pela coragem de empreender nesse momento, porque lançar um livro é um empreendimento também. Então, Sim, sim. parabéns. E queria te agradecer novamente por você ter aceitado passar por esse desafio aqui, fazer essa entrevista aqui ao vivo para falar sobre um assunto que é tão gostoso e que é tão importante, né, nesse Uhum. momento. Então, muito obrigada. Olha, eu te agradeço também, assim, é uma das minhas primeiras experiências nesse tipo de atividade, né, entrevista ao vivo, dessa forma, mas de outra forma também, assim, eu fico muito feliz em rever você, né, porque fazia muito tempo que a gente não se falava, né,
não participamos mais de atividades juntos, tal. Acompanhei tua trajetória depois que você se afastou do nosso grupo, né? E agora a gente está se revendo. Isso também é importante para mim. Legal, é verdade, né? A Uhum. vida dá voltas, né? E aí a gente acaba Da se foto. encontrando, né, no caminho. Uhum. E eu queria então, como eu já te conheço um pouquinho, mas o pessoal que está nos assistindo talvez ainda não teve a oportunidade de conhecer, queria que você começasse se apresentando para o pessoal. Então, Bom, quem é o Djalma Moraes? olha, na realidade, Djalma Moraes é um ser humano que gosta de viver com gente, né? Uma coisa que desde muito cedo eu aprendi. Eu sou formado em psicologia, derivei algum tempo atrás para a área organizacional, né? Quer dizer, trabalhar com treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção. Fiz formação em coaching, né? Que é uma área que me apaixona demais, porque assim, eu gosto muito de ver pessoas se desenvolverem e descobrirem seu potencial. Uma outra coisa também, fiz uma pós-graduação em jogos cooperativos, justamente para Ai, que trabalhar essa legal! questão do desenvolvimento de equipes, a questão de despertar a cooperação nas pessoas. E do nada me deu uma ideia, um convite que surgiu para fazer uma pós-graduação em teologia, né? Uau! Teologia, né? E a teologia, ela é uma coisa diferente do que as pessoas pensam, né? Porque na realidade a teologia estuda as religiões, né? E assim, saber como é que as religiões se organizam, como é que politicamente elas funcionam, como é que as pessoas se mobilizam para uma ou para outra, quais foram os grandes líderes, o que eles pregaram, e você começa a ver. A parte de milagres, essas coisas todas, é secundária, mas assim, o momento histórico e tal. Então a gente está vendo também que o momento atual é um momento histórico que vai provocar algumas mudanças, inclusive até o direcionamento religioso de algumas pessoas vai mudar ou vai se intensificar. Pode esperar por isso. Com Tá? certeza, né? Com certeza. Sim, sim, sim. Uau! E eu acho importante também a gente parar para analisar que dessas coisas todas que nós estamos vivenciando, as experiências que surgem promovem novos líderes e às vezes pessoas que realmente vão fazer muita diferença daqui para frente. Essa é a É visão que eu verdade. tenho. Tem razão. Eu concordo. E com relação à profissão que você exerce hoje, né? Na realidade, assim, você, além de todos os cursos, né, dessa sua formação super rica, multidisciplinar, você também é professor, né? Sim, Então, isso é muito bacana. E também é consultor empresarial, né, com foco na área de gestão de talentos. sim, sim. E eu queria saber o que motivou você a escolher essa área de atuação. Na realidade, é uma evolução da gente, né? Ainda mais assim, pensando nos momentos que o país viveu nos últimos anos, né? Porque eu comecei essa atividade mesmo a sério. Primeiro eu comecei como professor, aliás, comecei com outras áreas, né? Porque já trabalhei em várias áreas diferentes. E em 99 para 2000, fui convidado para um projeto do Senac para a formação de vendedores, né? Formação de jovens aprendizes, né? Na área de vendas, que era a experiência que eu tinha de mais de 20 anos. E ali foi despertando algumas coisas importantes, como ver o sonho das pessoas, como é que elas queriam concretizar, as inseguranças, os talentos que tinham, pessoas que tinham uma habilidade enorme de fazer coisas lindas, né? E ali foi despertando, até que surgiu uma oportunidade interessante de trabalhar num projeto do, do Sebrae, com pequenos e médios produtores e pequenos e médios comerciantes, e a gente começa a ver que quanta coisa falta às vezes para eles poderem conversar e se entenderem. Quanto potencial tem ali que às vezes não é conhecido um do outro. E passado isso, eu tive um convite de uma consultora, através de um amigo comum, que era sócio dela, para integrar a equipe. E ali eu comecei. Só que assim, eu já cheguei trazendo alguma coisa, eu não cheguei zero, né? E ela se espantou com isso, né? Porque eu já cheguei, quando ela passou as coisas para mim, eu já fui fazendo e as coisas foram acontecendo. E ali a gente vai aprofundando, vai pegando uma coisa e outra, e dali um tempo eu já estava fazendo. E na educação também, dentro desse processo todo, chegou uma época que eu recebi um convite, né, mais profundo aí para dar aula em pós-graduação da Rose Facina, né, que foi
nossa responsável pela BRH durante um tempo. E nesse projeto aí sim a coisa aconteceu, né? O que aconteceu ali? Eu tinha gerentes de empresas, eu tinha gerentes de banco atuando comigo, e ali eu fui despertando esse conhecimento, fui me aprimorando, aí fui buscar uma formação em coaching, e enquanto dava aula, tive a formação, estava trabalhando também numa outra consultoria, até desembocar no que eu tenho hoje, que é muito bom. Nossa. Então é como se na realidade a sua vida ela foi atraída para esse campo, né? Foi, Apesar de foi. você ter escolhido no início ali fazer a formação de psicologia, você foi recebendo oportunidades, enxergando-a e aproveitando-as, Sim, né? sim, sim. E na realidade, eu digo para você assim, as experiências anteriores que eu tive, convivendo com pessoas, trabalhando em empresas, eu trabalhei em empresas de vários portes, né? E trabalhei em empresa grande, empresa média, empresa pequena. E o que eu vi ali muitas vezes era a questão de como as pessoas se relacionavam, como os líderes conduziam essas empresas, como é que as coisas eram cobradas. Às vezes eu via muita coisa ruim acontecendo que eu não podia mexer. Porque eu não estava numa área de RH, eu estava numa outra área, mas meu olhar era o olhar de quem deveria estar na área de RH. E com essa migração que eu tive, eu fui trazendo essa bagagem e o aprendizado que eu tive com grandes consultores, pessoas fantásticas com quem eu convivi e convivo, foram abrindo a minha cabeça e foram criando para mim a oportunidade de atuar também, né? E um convite aqui, outro ali, e a gente vai fazendo. Agora, na educação hoje, dentro da faculdade onde eu dou aula, a minha principal preocupação é a formação dessa pessoa que vai ocupar algum lugar lá na frente, que seja uma pessoa mais humana, uma pessoa mais focada em ajudar pessoas a se desenvolverem para que elas também se desenvolvam bem. Perfeito. A gente foca, geralmente, que a gente que atua com amor na área de RH, a gente foca no desenvolvimento do ser, né? Isso Sim, sim, é sim. muito bonito, né? Poder acompanhar as Sim, pessoas. Eu fico, às vezes, até triste quando eu vejo que tem gente que tem preconceito com o pessoal do RH, porque o RH é só amor, né? A gente só quer o bem das sim, sim. pessoas, né? Sim, sim. Não, e a E gente tem às que vezes tem quebrar esse uma forma tabu. de fazer as coisas diferentes, né, Beatriz? A gente tem uma maneira diferente de conduzir, né? É, O RH ele não pode trabalhar a ferro e fogo, porque assim, ele está. Eu digo assim, que o RH na realidade é como o fermento para o pão, né? Você pode misturar qualquer ingrediente, mas se você não botar o fermento, o pão não cresce, não cresce. É verdade. né? Você Eu pode pôr acho que qualquer coisa. acho que Tá. entra até na próxima questão que eu ia fazer aqui. O que seria a gestão de talentos, do seu ponto de vista? É esse fermento do pão? Tem que ser esse fermento. E na realidade é uma coisa interessante que eu tenho estudado bastante, né? Essas novas gerações, né? Você, para fazer gestão de talentos hoje, primeiro você tem que saber o que você quer dentro da sua empresa, para que você quer, e as pessoas todas que vão lidar com esse talento, elas têm que estar conscientes. Não adianta você ter a preocupação de levar talentos para dentro do setor se os demais setores não estão coordenados com essa busca, né? Se todos que estão ali não são tratados como talentos também, né? É uma questão de identidade. Agora, o que eu vejo que é preocupante é que você às vezes está tentando remendar uma roupa nova com pano velho ou remendar uma roupa velha com pano novo. Então, quando você fala em gestão de talentos, tem que pensar na empresa como um todo, tem que ser uma empresa aberta, uma empresa que tenha uma condição de ser inclusiva, né? Porque talento não é uma coisa que está na prateleira, você vai lá e pega, né? Talento é uma coisa que você vai tentar identificar e outra coisa, o talento tem que estar ligado com os valores da empresa para onde você está indo, né? Então tem esse detalhe também, né? Eu venho de uma época, às vezes a pessoa era suprassumo do suprassumo em determinadas áreas, mas assim, em termos de relacionamento era péssimo. Eu já chegava como estrela e queria tudo, né?
E aí era uma coisa muito complicada para a gente poder lidar. Com certeza. E há quanto tempo, aproximadamente, você atua na área como consultor? Olha, até perdi a conta assim, do tempo, mas especificamente desde 2007, 2008, em que eu ganhei a condição de trabalhar nesta função, né? Assim, especificamente. A gente sempre faz uma coisa ou outra, mas é a partir de 2007, 2008, eu fui trabalhar numa empresa que o foco dela era a consultoria, né? Já tem gente colocando algumas condições aqui, né, que a gente vai responder durante o, o decorrer, mas assim, a área de consultoria é uma área que ela é híbrida, né? Ela se alimenta de várias fontes para poder dar uma condição para que as empresas elas aproveitem melhor o talento desse consultor, né? E a consultoria em si, ela ganhou uma grande expansão nos últimos tempos, porque assim, todo mundo se acha consultor, mas assim, na prática mesmo, o ser consultor significa você se alinhar com os objetivos do seu parceiro, você ajudar a corrigir, né, as trajetórias, né, desse seu parceiro, você ser parceiro mesmo, porque assim, a consultoria não termina quando encerra o seu trabalho, né? A partir do momento do encerramento do seu trabalho, esse seu parceiro tem que ter autonomia para dar andamento naquilo que foi proposto e poder recorrer ao consultor sempre que ele precisar. Isso tem que ser, não é uma coisa que você aplica, vira as costas e vai embora. Consultoria, para mim, é uma questão de um contrato de convivência, como fala a nossa querida Lena Almeida, É verdade. né? Eu vou até ter aqui uma pergunta da Ana Plimas. Uhum. Ela fez uma pergunta que é a seguinte: tem alguma dica para conseguir engajamento da equipe, para que ela siga as regras e procedimentos da empresa? Ela está colocando aqui também que ela não consegue acompanhar, né, trabalhar com terceirização. Bom, uma dica, assim, que é uma dica simples, né? Primeiro, tem que conhecer o porquê das pessoas estarem ali, né? E muitas vezes, assim, as pessoas têm que entender a importância do que elas fazem para elas poderem usar o que você propõe, né? Porque, assim, você vai falar em Exatamente. segurança, uso de EPI, não sei o quê, você não pode impor o uso do EPI. A pessoa tem que entender por que aquilo é importante, o que aquilo é significativo para a empresa e para a família da qual ela faz parte, né? Então, é um EPI, por exemplo, para ouvido, é um EPI, por exemplo, para proteger os olhos, é um EPI para proteger as mãos e os pés. Ele não está ali porque é obrigado a usar, ele está ali porque vai ajudar você a ter condição de evitar um problema que pode repercutir na sua família. Mas para isso é importante assim conversar com as pessoas, às vezes até separadamente, ver como elas entendem o que elas estão fazendo, porque falta isso, diálogo, que é a razão entre duas pessoas. Então, conversar. E depois saber de cada um que quer, para até fazer um trabalho em conjunto. Mas primeiro entender qual é a realidade de cada um, porque às vezes a rebeldia ela surge porque a pessoa não se sente à vontade em usar e acha que tem obrigação e que a obrigação é uma coisa que não vale a pena, quando na realidade você está preservando a saúde e a vida delas. Não Ela sei não, se eu a fui claro pessoa, nesse aspecto. Hã? eu acho que eu entendo a mesma coisa. Eu entendo que a pessoa não se sente parte do todo, né? Então Não se precisa realmente sente. dar uma atenção especial ali, conversar, né, para entender o que está acontecendo, porque a necessidade existe, mas a pessoa Sim, precisa realmente sim. se sentir motivada, mesmo que A seja usar. algo óbvio para uns, não é óbvio para outros, né? Essa questão do E tem cuidado. que mostrar o lado positivo, Beatriz. Às vezes o pessoal mostra o lado negativo, da dor, do sofrimento. Não, não. Por que você está usando isso? Né? Você já imaginou a possibilidade de você estar evitando um problema de perda de audição? Você já ouviu pessoa que tem perda de audição? Como é que fica? Então vai associando. É que nem a educação formal, né? Se desde o início da escola a gente aprendesse para que serve uma raiz quadrada, ou a fórmula de Bhaskara, onde é que usa isso, muita gente teria sido muito melhor estudante do que foi. Não teria Com tanta raiva de certeza, matemática assim, né? com Tem tudo por certeza. quê. Até falar para ela, assim, para finalizar e não alongar muito, é o seguinte. Nós, seres humanos, nós temos centros de recompensa a curto, médio e longo prazo.
E desde que a gente começa a entrar na fase adulta, a gente sempre tem uma questão do que o que, que eu vou ganhar com isso. É natural da gente saber que a gente ganha e que a gente perde. Então é importante mostrar para a pessoa o que, que você ganha, o que, que a sua família ganha, né? Como isso pode ser significativo para você nos próximos anos. Né? Esse conhecimento tem que ter. Porque aí a pessoa, pô, peraí, né? Mas pô, se eu não usar, se eu não colocar uma máscara quando eu estou trabalhando num ambiente que tem muito pó, eu posso comprometer meu pulmão e depois eu posso ter algum problema respiratório que pode repercutir, eu ter que deixar de trabalhar, passar a ganhar menos. Pô, peraí, então, não, vai ser mais difícil eu me acostumar, mas eu vou evitar de sofrer mais tarde. Entende bem assim? Sim. E assim, indo agora para essa parte, né, de gente, de pessoas, né, de uma forma assim mais ampla, o mercado de trabalho está mudando, né? Uhum. A gente está sentindo essa mudança em diversas áreas e eu queria saber a sua opinião, a sua visão. Quais mudanças você acredita que estão ocorrendo nesse momento no mercado de trabalho? Bom, vamos lá. Eu acho que, primeiro que assim, a mudança da mudança, né? Muito estranho falar isso, uma mudança da mudança. O que é a mudança da mudança? Na realidade, assim, tem coisas que elas terão que mudar e a gente não sabe quais serão as mudanças específicas que vão acontecer. Vamos fazer uma análise, como eu falo, que o consultor ele tem que ter uma visão bem ampla, ó, como a gente pode falar, visão sistêmica das coisas, entender que a economia ela não funciona por si só. A economia ela depende de fatores para funcionar e um dos fatores é o comportamento de pessoas e o comportamento de mercado. Estamos vivendo um momento em que, assim, empresas estão fechando, empresas pequenas não têm fôlego para pagar suas contas, estão demitindo pessoas, empresas grandes estão tendo que reorganizar suas estruturas para continuar funcionando, o endividamento está crescendo, tanto de pessoas quanto de empresas. Tá? Então, qual é a mudança que vai acontecer? Primeiro, controlar os custos. Quanto custa manter essa atividade é importante, outra não é, o que a gente vai fazer? Segundo, vou pagar para que uma pessoa trabalhe para mim, mas o que, que eu posso exigir dessa pessoa? Né? Qual é a competência que essa pessoa tem que ter para me ajudar a atingir meu objetivo? Talvez eu não precise de muita gente para fazer tudo que está sendo feito aqui, eu tenho que racionalizar. Terceiro, o que, que a pessoa precisa conhecer para ela ter mais empregabilidade ou o que a gente chama de empresabilidade? Né? Empregabilidade ela é poder trabalhar. Empresabilidade significa ela poder até ser um intraempreendedor dentro do próprio negócio. Não é só conhecer o básico, conhecer informática, ter uma formação acadêmica, uma pós-graduação. Mas como ela consegue lidar com problemas complexos, né? Então, os processos seletivos terão que ser mais efetivos, porque assim, você vai poder remunerar muito bem cada pessoa que você selecionar, mas essa pessoa tem que fazer uma entrega muito boa. E sem contar também que outra coisa que a gente tem noção, assim, o crescimento da economia vai ser lento, então você vai ter que estar muito bem estruturado, tem que ter um alicerce muito sólido para ultrapassar esse período de turbulência, para depois até pensar no crescimento. Então eu tenho um olhar de que assim, empresas vão reduzir de tamanho, vão focar em algumas atividades um pouco mais eficientes, mais lucrativas já, né? Vão precisar contar com pessoas que sejam realmente adequadas para o negócio no momento. A demanda de, de mão de obra ela vai reduzir para depois crescer. Tem muita gente que vai estar desempregada aí, né? Aumentou muito o número de desempregados, e aquelas É. profissões com menos qualificações são as mais atingidas. Né? E até a entrada da inteligência artificial, essas coisas todas, né? Vai facilitar a automação para alguns setores, porque você não paga INSS para um robô, ele não tira férias, né? Não tem 13º, então assim, algumas atividades mais manuais, realmente a tendência é deixarem de existir. Agora, o progresso não é linear, ele não acontece. O que vai acontecer mesmo é a gente ver mudanças assim, às vezes até meio malucas acontecendo até que se tenha uma direção. Mas o que eu percebo mesmo é o seguinte, a redução dos empregos em alguns setores, a transformação desses empregos em outras atividades, a gente tem hoje o home office, né? Assim como a terceirização ela vai crescer em algumas áreas, e
Eu acho que as startups vão estar na moda, porque startup, na realidade, é um grande solucionador de problemas, criando soluções práticas, né? Com certeza. E até você comentou, né, com relação aí ao home office, né? Você acredita que Uhum. veio para ficar? A gente sabe que já no mercado, né, antes mesmo da pandemia, já haviam várias funções, várias empresas que tinham colaboradores que trabalhavam de casa, Sim, sim, sim. colaboradores que já tinham determinadas funções que conseguiam ali, às vezes até ter uma remuneração flexível, trabalhar por produtividade, né, Uhum. receber por produtividade. Você acha que esse modelo de trabalho, né, vai permanecer, vai realmente substituir estruturas físicas de empresas? Qual que é a sua visão? Ele vai passar a ganhar muita força. O que a gente ainda tem, que é um problema seríssimo, é a visão ainda do empregador de que, assim, você só trabalha se eu estou olhando você, né? E o home office permite outra coisa, uma realidade adequada à pessoa que presta o serviço. Já vinha há algum tempo, né? O home office já vem acontecendo há muitos anos. Tem alguns segmentos que usam home office há 30, 40 anos, né? O que acontece hoje é que, assim, com a nova legislação trabalhista, o que eles chamam de home office ou teletrabalho ganhou uma estruturação jurídica, coisa que não tinha, né? A questão do horário, a questão de disponibilidade, tudo isso está aí. O que acontece também que é interessante é que o home office ele é muito híbrido, né? Ele consegue se adaptar a vários segmentos diferentes e ele pode ser enquadrado em formas diferentes da legislação trabalhista, né? Que agora tem algumas modalidades, né? Então, por exemplo, você pode Uhum. ter o home office no trabalho intermitente, a pessoa só ser chamada para fazer o trabalho home office quando tem demanda, como você pode ter outras Nossa, é formas, né? verdade, né? Não, e outra coisa que o home office permite, isso eu tive contato com um cara que é as maiores autoridades em home office, que é o Cléo Pinheiro. O Cléo ele fala justamente nisso, que o home office pode ser a grande salvação da lavoura para uma boa parte das empresas, porque ele é altamente inclusivo. Você pode ter PCDs trabalhando em home office em alguns segmentos com a maior facilidade. Você pode ter pessoas de todas as idades trabalhando em home office com a maior facilidade, desde que você dê a condição de trabalho, a empresa dê estrutura para que isso aconteça. E alguns segmentos, vamos pegar um segmento que é crucial, o home office, e hoje não é. A área de contabilidade, ela tem algumas áreas que, se for em home office, facilita muito, não ocupa muito espaço dentro da empresa, né? Dá para fazer. Você vê que muita gente, muito contador trabalha fazendo o imposto de renda no home office, né? Então você pode É, ter equipes de pessoas trabalhando no home office cuidando disso. A área de projetos de engenharia ou arquitetura, você não precisa estar dentro da empresa para fazer. Você tendo o equipamento adequado, o software adequado, você desenvolve em casa e manda. E uma área que adotou o home office de uma maneira fantástica, e isso é prova real, a área científica, principalmente, a área de saúde, né? O pessoal consegue fazer um trabalho cooperativo, atuando home office nas pesquisas, compartilhando pesquisas e solucionando problemas, né? Então, assim, nós precisamos nos preparar melhor para essa área e não é só saber usar a informática. Como eu já tinha comentado antes com você, precisamos melhorar nosso conhecimento geral, precisamos conhecer melhor as coisas, porque assim, uma pessoa em home office pode trabalhar em qualquer país sem sair da sua casa, pois né? é, pois é. Sabe? Conhecimento melhor do segundo idioma, conhecimento de outras culturas. É A verdade. Índia trabalha muito com call center em home office. O Brasil também, embora muita gente não saiba, nós fazemos muito call center internacional em home office, principalmente na região lá de Goiás, interior de Minas Gerais, tal, em alguns locais, que o pessoal presta serviço para Credicar, presta serviço para ABC Bull, presta serviço para as grandes empresas de tecnologia, dessa forma. Né? Então, assim, olhar que existe um mercado, não são todas as áreas que vão se adaptar, mas o importante é saber que é uma área que vai auxiliar mesmo professores de alguns segmentos, né? Algumas universidades, elas já têm a possibilidade, por lei, de colocar 20% das aulas em EAD, e aí você vai ter algumas áreas que, por exemplo, as aulas podem ser dadas praticamente pelo professor em home office e o aluno dentro da sala de aula com telão e a coisa acontecer, né? E essa é a grande coisa que eu acho que assim,
ainda está meio incipiente, mas vai ganhar forma e não que vai ser rápido, mas assim, gradativamente muitos segmentos vão adotar essa coisa. Não que custe mais barato no início, né? Porque às vezes você tem que aparelhar a Tem que residência do investir para gestor. conseguir estruturar, né? Sim, sim. Mas que assim, não é tão ruim assim quanto parece, não é tão assustador. É só a questão da adaptação, porque é novidade. Com certeza. Eu acredito muito na educação à distância, né? Já Uhum. estava crescendo no Brasil, Assim, principalmente, né? Mas acho sim, que nós acabamos sendo obrigados, né, a, a participar do ensino à distância, independente da idade, porque antes ele estava disponível aí para faixa etária das pessoas que estão já na faculdade, pós-graduação, e isso agora se seguiu para outras idades, né? Então, realmente está causando uma transformação também da forma como as pessoas estão enxergando essa possibilidade, né, de lidar com a tecnologia desde cedo para conseguir aprender, estudar, ensinar esse formato de dar aulas à distância e por que não também treinar a equipe, colaboradores, né, e tudo mais. sim, Então sim. tem. Você sabe que a história do ensino à distância no Brasil é muito antiga, né? A história do ensino à distância no Brasil tem mais de 60 anos. Se você for imaginar, no passado você tinha aula de ensino à distância, em que as pessoas recebiam as aulas pelo correio, faziam as provas em casa, postavam no correio e encaminhavam para os institutos que trabalhavam com formação. E acredite, muitos técnicos de eletrônica foram formados assim, muita costureira foi formada assim, muito desenhista arquitetônico foi formado assim, muitos técnicos em rádio foram formados assim, numa época que era muito estranho, né? Que levava às vezes 15 dias para você receber a correspondência. Hoje, Nossa, é com os verdade. é loucura. Hoje, com os tutoriais na internet, você tem mais rápido. Houve uma época que você tinha a formação de ensino à distância pelo rádio, o projeto Mobral, né, que durante muito tempo foi transmitido pela Radiobras, né? As pessoas eram alfabetizadas pelo rádio, né? Então, assim, a gente tem uma tradição. O que precisa realmente é o regramento, é uma fundamentação desse ensino à distância e uma fiscalização, né? Porque a gente tem muita coisa jogada e de baixa qualidade. Mas eu tenho informações de que os cursos universitários dados à distância, eles têm o mesmo teor dos presenciais, eles exigem as mesmas coisas. E alguns amigos meus que fizeram falaram para mim, puxa, Djalma, realmente não é fácil, não. Né? É muito difícil fazer. E o que se exige do ensino à distância também, que é importante, nós brasileiros precisamos aprender, é ter disciplina. É, Né? Que é a uma coisa meio disciplina faz toda complicada. a diferença, né? Muita, muita diferença. A gente às vezes não tem isso, né? As pessoas começam e não terminam, demoram para entregar as coisas, então assim, ter essa noção. Porque aí, na medida que pega o gostinho, pega o hábito da coisa, anda, anda. Eu já fiz alguns cursos em AD, gostei muito, né, do que eu aprendi e acho que serviu para mim, para poder utilizar na vida prática. E vejo que para todo mundo também há uma possibilidade. A questão é o hábito, a questão é entender o porquê que eu estou fazendo aquilo e para que vai servir. Que a partir daí a coisa anda. Por quê e para que vai servir? É, Engraçado, essas duas perguntas elas estão presentes em tantas, né? Em tantas sim, partes sim. das nossas vidas. O nosso desenvolvimento depende dessas duas perguntas para muita coisa e às vezes a gente entra no efeito manada de fazer o que os outros estão fazendo. E aí vai perdendo o significado no futuro, né? Vai passando o tempo, vai perdendo o significado, e a pessoa vai perdendo o sentido de gostar das coisas que faz. Aí já viu, aí já E não tem jogo. E qual que é essa nova percepção a respeito da relação, né? Voltando aí para o nosso Uhum. tema, né? Que é o mercado de trabalho, essa relação entre o colaborador e a empresa. Qual você acredita que seja a nova visão dos empresários, né? No caso aí dos investidores do negócio para Uhum. com a sua equipe? Você acredita que mudou a forma como eles enxergam a sua equipe ou essa relação mudou?
Olha, se não mudou, vai ter que mudar, né? Eu acho que a gente vai começar a ter que trabalhar com o conceito de business partner, que é um parceiro do negócio, né? Você não está contratando pessoas porque você é uma empresa que faz filantropia, você não está contratando pessoas simplesmente para encher a sua empresa de gente e mostrar que você cresceu. Não. Está contratando pessoas que têm um comprometimento com o resultado a que você se propôs. E muita gente faz uma confusão grande com duas coisas, e eu, às vezes, até no LinkedIn, eu pego e me irrito com algumas colocações, eu ponho a minha posição, que é o seguinte. A empresa ela não visa somente o lucro é uma forma dela também poder remunerar o, suas partes, né? Remunerar seus fornecedores, remunerar o dono da empresa, ou os gestores, e remunerar os colaboradores. O lucro ajuda isso. Mas o lucro, na realidade, não é igual ao faturamento. Faturamento é tudo aquilo que você arrecada e só se torna lucro depois que você paga todo mundo. O que sobrou depois, que né, não deve nada para ninguém, é que é considerado lucro. E muita gente acha que a empresa só visa o lucro. Não, o lucro é um resultado financeiro de uma operação que já envolveu muita gente no meio do caminho. E muitas empresas, às vezes, não têm um lucro tão acentuado como as pessoas imaginam. Aquela história de que o patrão ganha muito, eu ganho pouco, às vezes não funciona, porque na média, na proporção, você olha e vê que a pessoa trabalha 240 horas por mês, só que, por exemplo, o dono de uma empresa, muitas vezes, trabalha muito mais do que isso para poder fazer com que ela seja realmente rentável, que ela consiga ser sustentável. Então, o que acontece? A visão atual, às vezes, você vai ter que fazer uma seleção muito rígida de pessoas que tenham comprometimento com as entregas, de pessoas que eles estejam realmente conectadas com o negócio. Né? Não adianta mais você ficar contratando e despedindo à toa. Né? Não, na realidade, isso tem um custo muito alto e muitas empresas estão pagando caro por essa incompetência. Mas isso vai também da abertura da consciência do empregador, do gestor, do líder, do empresário, de ver que assim, agora a regra para tocar um negócio ela vai ter que mudar. Não dá mais para pensar naquela história toda de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. E outra coisa, o colaborador ele tem que ser dono da sua própria profissão. Ele tem que buscar as capacitações, ele tem que saber negociar, porque essa abertura foi dada, inclusive, pela nova legislação trabalhista, você negociar suas férias, você negociar uma infinidade de condições, mas você tem que ter conhecimento para isso. Você não pode chegar lá e falar, olha, eu estou precisando de aumento. Ah, por quê? Ah, porque as coisas estão muito caras. Não, peraí, mas você está precisando de aumento, mas o que, que você vai me entregar para que eu justifique dar um aumento para você? Ah, eu não sei. Então, quando você souber, volta, a gente conversa. E aí o patrão está errado. Não, na verdade, assim, esse alinhamento de ambos pelo resultado do negócio é muito importante. Né? E a gente tem que ver que a partir de agora é isso. É uma regra, não vou dizer uma regra de sobrevivência, mas uma regra de subsistência mesmo. Né? Ontem falei com um amigo meu que a gente está tendo que voltar à questão de pensar na lei da evolução do Darwin, e a gente vai ter que contar com os mais aptos, né? Com quem tem mais flexibilidade para aprender, com quem tem mais flexibilidade para se adaptar com regras novas. Tudo isso a natureza está nos ensinando. Se falava muito nos momentos, né, de busca de profissionais para as oportunidades das empresas sobre a resiliência, né, a capacidade ali de você, digamos assim, alterar ou talvez retornar ao que você fazia antes, mas talvez de uma forma ali diferente, enfim, de se adaptar e tudo mais. Uhum. Eu, particularmente, eu sabia que isso era importante, mas eu acho que hoje, proporcionalmente falando, provavelmente vai ser assim uma das características mais requisitadas, né? Porque Sim, sim. frente ao novo e a forma como o mercado está reagindo, a gente está percebendo, né? Um dia existe uma lei, no dia seguinte existe outra. Aí depois você. E aí essa instabilidade requer uma atualização constante com relação a tudo que você faz dentro da empresa, né? E isso é necessário que você lidar com isso é necessário, né? Se adaptar é necessário, porque senão você não sobrevive, você pode levar multa, você vai ter que Sim, fechar as sim. portas, né? Então, Sim. essa facilidade de lidar com esse estresse todo também precisa ser
eu acho que também vai ser algo requisitado, digamos assim, né? Que vai afetar e com certeza os próximos processos seletivos, né? Sim, sim. Olha, eu vou dizer para você uma coisa que ela está patente, né? Eu falei do Darwin, mas a gente tem que pensar o seguinte: essa capacidade de adaptação por parte das empresas ela é muito maior nas pequenas do que nas grandes, né? Só que é o seguinte, tem que haver também uma capacidade de adaptação pelos legisladores, pelo próprio governo como um todo, né? O mercado mesmo ele é adaptável. Ontem eu fiquei sabendo uma coisa interessante no bate-papo com a editora do meu livro, que ela tem outras atividades. Uma das atividades que ela tem é exportação de roupas do Brás, olhe bem, roupas do Brás para a Europa e Estados Unidos, né? E ela disse para mim, Djalma, você vai nos Estados Unidos, você vai procurar, por exemplo, uma legging, você só tem três cores, preto, Ah, cinza e azul marinho. E aqui a gente tem uma variedade de cores diferentes, então o pessoal dela se interessa. Lá não tem esses shortinhos com sainha para fazer atividade física, não tem. Ela falou, então eu vou no Brás com uma amiga minha, a gente compra, e a gente já tem uma clientela grande, outra pessoa lá nos Estados Unidos que revende para a gente. E a gente vende bem. Tá? A gente compra no atacado por 10, 15 reais a peça e dá para vender muito bem lá. Eles pagam por isso, eles têm o sonho de possuir esse tipo de coisa. Então o que acontece? A gente vê que assim, o repensar a empresa ele não passa só pela empresa. Outro detalhe também, que eu discuto há muito tempo, já coloquei isso em alguns textos e artigos que eu escrevi, é que qualquer solução que envolva resiliência de negócios tem que passar pelo cunho de três segmentos importantes. Primeiro, poder público. Segundo, o nosso famoso segundo setor, né? E o terceiro setor também. Né? Então, a iniciativa privada, o poder público, as entidades do terceiro setor, elas podem ser parceiras de qualquer tipo de atividade, mas as universidades não podem ficar fora. As universidades elas têm uma participação muito interessante, elas têm que ser procuradas, elas têm que oferecer soluções, elas têm que se envolver em projetos junto com as empresas, porque a única solução que existe é isso, é buscar o é a conhecimento onde união. ele está mais patente, é a união. Ninguém vai É, andar sozinho. E o que eu vejo é que assim, aqui no Brasil ainda não tem muito um crédito para o conhecimento acadêmico. O pessoal acha que assim, o conhecimento empírico equivale, e aí quebra a cara. O Sebrae ele se fixou durante muito tempo como um divisor de águas justamente por isso. Ele leva parte desse conhecimento acadêmico para quem mais precisa lá na ponta, que é o cara que está iniciando o negócio. E eu vejo hoje que assim, as empresas têm que procurar as universidades. Só para citar um caso, aqui na Baixada Santista nós temos mais universidades na nossa área dos 9 municípios do que muita capital do país. Nós temos universidades importantíssimas aqui na nossa região que muitas capitais não têm. Mas qual o papel dessas universidades na solução de problemas da própria região? Elas têm que ter uma competência para solucionar. Nós temos faculdades de medicina, duas, nós temos faculdade de psicologia, três, nós temos faculdade de engenharia, umas três, nós temos faculdade com enfermagem, umas três, fisioterapia, três, né? Nós temos uma faculdade que tem cinema e TV e comunicação, tem outra que só tem comunicação, nós temos várias. Mas por que não juntar esse pessoal na solução dos problemas que são pertinentes à nossa região, que envolve desenvolvimento de mão de obra, que envolve mudança de processo de produção, mudança de processo de serviço? Por que não? Né? E outra coisa, está pronto? Uma porta aberta para todos, né? pois é. Eu estava pensando aqui, enquanto você vai falando, né? Vão caindo fichas, assim. E primeiro você falou a respeito das parcerias, né? Que dentro dessa área de trabalho as pessoas precisam enxergar, os investidores, né? Os empresários precisam Sim, enxergar o colaborador como um business partner, né? Então precisa realmente ter essa visão de que ele faz parte da equipe e que se ele não se enxergar parte do todo, e ele realmente não tiver ali um comprometimento, vestir a camisa e entender a visão do negócio,
e como ele é relevante, como ele realmente é importante ali, não há uma evolução, né? Pelo Não. menos, mas tudo é mais difícil. E a gente vê também para a sociedade como um todo, quando há uma polarização, quando as pessoas se distanciam umas das outras, seja por credo, por qualquer motivo que seja, realmente parece que a gente engatinha, tudo fica mais difícil, né? E nas universidades realmente não tem como, não dá para ser diferente, né? Elas precisam realmente ter talvez uma iniciativa, enxergar como parte também da sociedade e contribuir para que essa sociedade evolua e ajudar essas pessoas que estão lá investindo na sua educação também a integrarem-se ali ao mercado de trabalho de uma forma efetiva. Até teve uma pessoa aqui que perguntou: fazer um curso técnico é uma ponte, né? Como se fosse um caminho mais rápido para o sucesso profissional. Não necessariamente, né? Assim, porque não depende da sua formação, depende de vários fatores, né? Assim, eu acho que isso entra um pouquinho na questão até que eu ia entrar agora, que é o que é a visão sistêmica, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, visão sistêmica, é, gestão sistêmica e tal. Tem a ver com essa questão de partnership ou não? Sim, sim. Vamos alinhar isso de uma maneira bem didática, né? Esse conceito de visão sistêmica surgiu com Peter Senge no livro A Quinta Disciplina, e ele enumera quais são as disciplinas mais importantes das organizações que aprendem. Então, ele fala, a primeira coisa, domínio pessoal. O que é domínio pessoal? É o nível de conhecimento que cada um tem, que aplica, que sabe fazer, conhecimento acadêmico, experiência de vida, tal, que você leva para o negócio. Segunda disciplina que ele coloca, modelos mentais. Tá, eu posso conhecer tudo isso, mas assim, eu tenho um modelo mental que às vezes restringe a minha busca de desafios, eu posso ter um modelo mental preconceituoso, em que eu não tenho a visão muito inclusiva, eu posso ter um modelo mental mais atirado, eu posso ter um modelo mental que me faz falar o que vem na cabeça, tal. Então, tudo isso é preciso repensar. Terceira disciplina que ele coloca, que é uma disciplina importante, visão compartilhada. O que é isso? É aquele sentido de pertencer, né? Aquele sentido de você ter uma crença em comum com as pessoas onde você está. Né? É aquele sentido que a gente usa muito no endomarketing, né? De você ter uma identidade com a sua liderança, ter uma identidade com a sua empresa, com aquilo que você faz. A quarta disciplina que ele coloca é trabalho em equipe. Mas trabalho em equipe não da forma que a gente está acostumado a fazer, que você junta as pessoas e manda fazer. Não, trabalho em equipe com aquela coisa assim que realmente faz sentido, né? Aquele movimento forte das pessoas se juntarem para concretizar um objetivo que a gente está vendo agora, pessoas se juntando para produzir máscaras, pessoas se juntando para consertar respiradores, as pessoas se juntando para dar comida para caminhoneiro, para morador de rua, isso um sentimento, um propósito, né? E a última visão, que é sistêmica, que é o seguinte, você tem a consciência do todo, não das partes. Né? Hoje nós estamos vivendo a pandemia, que é consequência de outras coisas, que está mostrando outras coisas, das quais a gente não estava preparado para lidar, que não é só na saúde, mas assim, nossa capacidade de resolver problemas, ela está sendo assim, testada ao extremo, tanto em todos os níveis, né? Desde o do poder público em todas as suas escalas, até na economia mesmo, né? Então, quando você fala em visão sistêmica, é o seguinte, é preciso chegar ao todo, é preciso saber para onde a gente está indo, senão a gente vai ficar que nem Alice, né? O gato pergunta para ela para onde ela está indo, ela não sei, para qualquer lugar. Então ele diz assim, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E hoje nós temos que ter essa consciência. Não é o quanto eu ganho, mas é como eu gasto o que eu ganho, é de onde vem o que eu ganho, não é onde eu trabalho, mas como eu trabalho, onde eu trabalho, né, que é importante. Não é a formação que eu tenho, mas o que eu faço com aquilo que eu aprendi, que assim já começa a ganhar um outro significado. E hoje a gente tem isso. Então, quando a gente fala em visão sistêmica, é isso. Eu posso ter todos os meus potenciais, mas como é que eu enxergo a utilização disso? E a gente está vivendo o hiato, as pessoas estão com dúvidas, né? Estão com medo, as pessoas estão inseguras, as pessoas estão tendo pouca esperança, estão às vezes reclamando demais, lamentando demais e deixando de respirar
para poder enxergar. Não, eu preciso ter fôlego. Se eu não tiver fôlego, eu não chego em nenhum lugar. Eu fui claro ou me estendi demais na explicação? Não, foi super, super claro. É, é importante, né, abrir a mente das pessoas, deixar essa provocação para que elas realmente reflitam sobre o propósito, porque o mercado, eu acho que antes estava num looping, as pessoas, quando viam uma divulgação de vaga, já enviavam um currículo pensando no dinheiro, né? Eu preciso do dinheiro, mas a permanência no emprego, por mais que você Uhum. seja aprovado, ela não depende só do resultado do seu trabalho, mas sim de como você se relaciona com as pessoas e se você está feliz fazendo o que você faz, se aquilo Sim. está alinhado com o seu propósito de vida. Então, o que você Uhum. faz hoje está alinhado ao seu propósito? Porque Olha, senão você mesmo vai ficar triste, você vai ficar infeliz, vai ter, né? olha, Beatriz, você tocou num ponto nevrálgico. Uma das coisas que a gente vê, e no ano passado no CONAR foi muito patente, né? O tema do CONAR o ano passado está focado em saúde mental. E lá deu para perceber o quanto as empresas estão tendo problemas com pessoas que estão insatisfeitas. E às vezes nos cargos melhores, com salários melhores, com benefícios fantásticos, mas não se sentem plenas daquilo que fazem. Então você pode desenvolver doenças N, como depressão, burnout, alcoolismo, dependência de drogas, você pode. Um monte de coisa. Isso tem que ter a prevenção, que é uma coisa que no Brasil a gente faz sempre apagando incêndio. É. Então você tem sinais, às vezes, que a pessoa não está bem, de alguma forma. Mas às vezes você acha que isso enaltece a pessoa, ela não estar bem. Se o cara fala que bebe muito, outro fala que bebe mais e acha que isso é o que importa, parece que vira uma competição. Se a pessoa dá sinais de depressão, esse é um coitadinho, isso aí não sabe o que está falando, eu estou pior. Então, assim, entender cada qual na sua necessidade, ter parceiros que possam dar essa cobertura, porque nem sempre a empresa pode fazer isso, a gente sabe disso, ela ter parceiras, mas assim, uma coisa muito, muito importante é a prevenção em todos os segmentos, em todos os sentidos. Tá? É a questão de você cuidar das pessoas para que elas possam fazer o melhor possível, para que elas gostem do que fazem. E a inteligência emocional, ela fala muito disso, né? Que inteligência emocional não é o que o pessoal pensa, você vê vendo borboleta para tudo quanto é lado, festeja. Não. É você não só gostar do que faz, mas aprender a gostar do que faz. Né? Você sentir que aquilo faz o sentido, sentir que aquilo mobiliza você, que aquilo cria um propósito, que aquilo cria em você o desejo de atuar, de servir, de mudar uma realidade. Mas isso também tem que ter uma consciência sistêmica. A estrutura da empresa ela tem que ter uma vibe semelhante. Você entende? Porque às vezes não adianta só a pessoa, senão ela vai começar a se sentir isolada. E a gente tem muitos casos hoje de pessoas que têm problemas somáticos, né? Ou seja, carregam doenças psicossomáticas justamente pela questão de não se sentir plenas no que fazem. Às vezes estão no topo da cadeia alimentar, mas sentem que falta alguma coisa. E um caminho para as pessoas muitas vezes é simples. Vai fazer serviço voluntário nas horas vagas, né? Vai desenvolver uma nova habilidade, aprender uma arte. Vá, por exemplo, ensinar crianças, né? Vá fazer teatro, música. Às vezes, assim, essa saída faz com que a pessoa se transforme e ela passa a ver sentido naquilo que ela está fazendo. Porque, assim, a gente não é carne para colocar no moedor, entra porco e sai linguiça. Né? É, E muita gente pensa dessa forma. com certeza. E, Djalma, nossa live, tô até ficando triste, já tá acabando. É, essa é a primeira Tá, live, para quem não sabe, de uma série de 4 lives que faremos sobre legal. o mercado de trabalho ao longo do mês de junho, todo domingo às 5 da tarde. E eu quero fazer mais 2 perguntinhas. Vamos ver se vai dar Pode tempo da fazer. gente responder. Tá bom. Uma perguntinha seria com relação a essa demanda de novas profissões. Você acredita que haverá uma substituição do modelo de plano de cargos e salários que já existe? Ele já está mudando, né? Ele já está mudando. Assim, ele vai estar pleno mesmo se a economia realmente ela estiver estabilizada, mas ele vai se adaptando. Por quê? Existem algumas. Vamos falar assim, se for um cargo de salário, vamos pensar numa coisa muito simples, né?
Uma coisa é o seu cargo, outra coisa é a sua função. Porque a gente enxerga muitas É vezes que verdade. você é contratado para determinada coisa e faz mil outras, né? E até falar para você, uma coisa que eu sou contra, sempre falei contra, sempre fui uma voz na contramão, é contra o generalista. Ah, eu preciso de um gerente de RH generalista. Pô, a pessoa pode conhecer um pouco de cada, mas ela só vai ser muito boa numa delas, né? Numa, E às vezes você vai pagar para a pessoa não pelo que ela sabe mais, mas pela média. Então, assim, normalmente a pessoa nunca vai ser bem remunerada. E o plano de cargos e salários, ele precisa sofrer um choque de realidade, porque, assim, alguns cargos, eles vão ter que ser readaptados, vão ter que ser reestudados. E a questão da remuneração está muito ligada com o mercado, né? Não só o que o mercado paga, mas o que a empresa consegue obter de resultado naquilo que ela faz para gerar condição para que ela possa pagar melhor. Lembra que eu falei daquela questão de dúvida entre faturamento e lucro, né? Que as pessoas às vezes misturam as duas coisas, né? Ah, eu faturei, que nem eu vi uma matéria no LinkedIn. Ah, o cara teve uma aula comigo e faturou 2 milhões de reais em questão de um mês. Ah, tudo bem, mas quanto que ele gastou para faturar 2 milhões de reais? Né? Se ele gastou 1.900.000, só faturou 100 mil. pois Né? é. Então, assim, esta a realidade. Por isso que eu digo que o colaborador ele tem que ser um profundo conhecedor do negócio, ele tem que ser um profundo conhecedor de realidade de mercado, e ele tem que aprender a fazer isso para ele poder até saber se ele está dentro de uma faixa boa ou não do mercado, as empresas que pagam melhor, o que, que elas oferecem além do que elas pagam, né? E a empresa dele, o que, que ele pode negociar até para melhorar essa condição, né? Ou até como ele pode influir na mudança do planejamento dessa carreira dele e desse cargo que ele ocupa, porque às vezes tem função desse cargo que já não precisam ser mais feitas, né? Hoje você não precisa mais de pessoas que conheçam datilografia para você ter um departamento onde as pessoas lidam com planilhas e tecnologia. A pessoa tem que saber lidar com o computador de alguma forma. E alguns só usam dois dedos, um de cada mão, mas É produzem, verdade. não Pois é? é, pois é, pois é. Eu Tudo é provavelmente mudança. sou uma delas ali, porque eu não sou. Não, mas é natural, não? Isso quando uso o computador, né? Porque agora a gente faz tudo pelo celular, então é só o dedão, né, que vai. Ah, e muita gente nem usa isso. Hoje as pessoas gravam, né? Às vezes a pessoa tem É preguiça de verdade. digitar, vai falando. Então, Áudio, assim, né? estamos em mudança. Eu acho que a gente está numa fase de pupa dentro do casulo, né? Esse fechar, esse recolher para preparar uma mudança, se fortalecer para enfrentar a hora que esse casulo romper, né? Não é reclamar disso daqui, não, mas peraí. Quais são as chances que eu tenho? Ah, vou dar uma ideia para você. Existem cursos hoje disponíveis na internet que, se fossem pagos, seriam caríssimos. Que nem você tem um curso em inglês da BBC de Londres, que é lindo. Está lá, disponível. Né? Você tem Excel avançado da Fundação Bradesco, está lá, disponível. Né? Então, assim, e se buscar. Então, assim, se eu tenho um arsenal melhor, eu posso negociar melhor as minhas condições no local que eu trabalho. Mas desde que eu demonstre que eu conheço isso e que domino. Que, novamente, ele fala seja, né? O domínio pessoal. Que nível que está. Com certeza. Né? Djalma, a gente tem aí, já apareceu aqui na minha tela a contagem regressiva para encerrar. E o Instagram Tá, encerra quando dá 1 hora. tá. Queria te agradecer novamente por ter aceitado participar aqui dessa entrevista ao vivo. E Obrigado. convidar o pessoal que está nos assistindo, agradecê-los também por estarem nos Tá bem. acompanhando e convidá-los para participar da próxima, que vai ser no próximo domingo às 5 da tarde, novamente aqui no Instagram. E quem não conseguiu pegar a nossa entrevista aqui desde o início, ela estará salva no IGTV aqui do Instagram e posteriormente no YouTube, no canal Vidas e Profissões. Djalma, passa o seu contato para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam te procurar, caso elas Legal. tenham interesse aí em contratá-lo como coach, Opa. consultor. Olha, estou aberto a conversações, né? Então, vamos lá. Pode usar o meu WhatsApp, né? Que é daqui da região mesmo, é 13 981 13 3654. Pode utilizar o meu e-mail, que é djalmamorais040@gmail.com, né? Eu só não atendo por telepatia porque ainda não domino essa tecnologia, tá? Enquanto Mas eu sempre respondo, tudo aquilo que eu recebo no WhatsApp eu respondo, né? E procuro ser rápido nas colocações.
dizer também que normalmente eu faço, peço para as pessoas mandar um currículo, eu avalio esse currículo, vejo que nível que ele está, eu discuto com a pessoa o que ela colocou, o que pode ser feito, e a partir dali a gente inicia um trabalho. Né? Então, assim, sempre começo por isso. Né? E, assim, estou aberto também